Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. O Vasco que infelizmente, tá aí de férias forçadas, só volta a jogar daqui praticamente um mês. Mas nesse período, a gente vai ouvir falar muito aqui sobre negociações, especulações, jogadores oferecidos, enfim, bastante coisa. E nesse vídeo eu vou trazer aqui algumas informações, sobre jogadores que têm os seus nomes ligados ali ao Vasco da Gama. Temos novidades aqui sobre o Brian Aguirre, jogador lá do News Old Boys. Temos novidades também sobre Matias Rojas, que voltou a ter o seu nome ligado ao Vasco da Gama. Janela de transferências deve ser estendida, pela CBF. A gente vai falar aqui sobre isso. Enfim, depois da vinheta a gente começa. Antes eu já conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando do aplicativo OneFootball. Se você ainda não tem, você pode baixar no link que está aqui na descrição desse vídeo ou então no QR Code que está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você baixa o OneFootball gratuitamente. E eu vou te mostrar aqui como é maneiro o aplicativo OneFootball. Tô abrindo aqui no meu celular, tá aparecendo ali, já aparece o Vasco como meu time do coração. E aí você clica ali no Vasco, você pode ver as notícias, as possíveis transferências, o elenco do Vasco, os próximos jogos, tabela de tudo, enfim. Cansou de ver as coisas do Vasco? Você volta ali para a aba de futebol, você pode ver quais os jogos, que tem no dia de hoje. Enfim, quem gosta de futebol, meu amigo, tem que ter o OneFootball no celular porque o aplicativo é completo. O link está na descrição desse vídeo e também tem o QR Code aparecendo na sua tela. Você aponta a sua câmera e baixa totalmente de graça. Bom, vou falar aqui agora de um assunto que não tem muita ligação assim com o Vasco, mas que eu tenho certeza que você vai ficar feliz com essa notícia, porque eu, quando vi a notícia, eu fiquei feliz. A Globo acabou com a Central do Apito. Isso mesmo, a partir de agora, a Central do Apito, que era popularmente conhecida como Central do Amigo, não existe mais. A Globo anunciou a demissão do Sandro Meirahit e também da Fernanda Colombo e acabou com a Central do Amigo. Bom, eu fiquei feliz, porque eu não aguentava ver essa passação de pano que é a Central do Apito, justificando erros injustificáveis, para defender ali a arbitragem. O Sandro Meirahit comentando o jogo do Vasco era um pavor, era sempre um estresse, ele sempre me tirava do sério, porque não sei se ele tinha algum problema pessoal com o Vasco, enfim, mas os comentários dele com o Vasco pareciam ter assim uma má vontade, Então, sinceramente, eu adorei essa notícia, do fim da Central do Apito, porque não faz sentido nenhum ter um quadro desse. Só no Brasil existia essa palhaçada de ter árbitro comentando, etc e tal. Isso não existe. Em lugar nenhum do mundo, isso existe. E no Brasil era uma tradição, Há 34 anos, as transmissões de futebol colocavam ali os árbitros, ex-árbitros, para comentar. Isso havia começado lá atrás com o Arnaldo César Coelho. Então, meu amigo, não temos mais essa historinha aí de Central do Apito, comentarista de arbitragem, etc e tal. Isso acabou e eu adorei essa notícia. Quero saber a sua opinião. E agora a gente fala aqui sobre janela de transferências, Porque a janela de transferências deve ser estendida pela CBF até o dia 20 de abril. Isso por conta de uma confusão que estava dando ali nos campeonatos estaduais, já que clubes de menor expressão que chegaram até a final do campeonato estadual, os seus jogadores ou teriam que sair antes da final do estadual, ou então eles ficariam até a final do estadual e depois não poderiam ser negociados com clubes da Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro. No dia de hoje, a janela de transferências do futebol brasileiro vai se encerrar na primeira semana de abril, Mas a CBF deve publicar aí nos próximos dias uma portaria alterando a data de encerramento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro de 2023. E a nova data deve ser dia 20 de abril ou algo próximo disso. Nesse caso, a janela não vai se encerrar ali antes do fim dos campeonatos estaduais. Com isso, o Vasco ganha também um tempinho a mais, umas semanas a mais
para poder contratar e reforçar a sua equipe. E aí é nesse ponto que a gente entra agora, né? Vamos falar aqui de jogadores que tiveram o seu nome ligado ao Vasco da Gama. A gente começa falando de Matias Rojas, que lá no início da temporada se falou muito, né, de Matias Rojas. O Vasco teve ali um interesse firme no jogador, mas a negociação não aconteceu. E a informação que vem da imprensa argentina é a seguinte: a imprensa argentina voltou a ligar o nome do meia Matias Rojas ao Vasco da Gama, em meio a uma indefinição na renovação contratual do jogador, e sendo ali um dos principais jogadores do Racing, né, nesse início de temporada. O meia Matias Rojas voltou a ter o seu nome ligado ao Vasco da Gama. Ele é o camisa 10 do Racing, tem 27 anos de idade, é paraguaio e atua, né, no Racing de Avejaneda desde 2019. É um baita jogador, camisa 10, que realmente seria uma excelente contratação, mas não é uma negociação muito fácil, né? Os argentinos sempre fazem ali jogo duro. Porém, o contrato dele lá tá meio enrolado, né, com os argentinos, e o Vasco poderia se aproveitar dessa situação. E lá na Argentina, né, voltaram a ligar o nome do Matias Rojas ao Vasco da Gama. Isso significa que está acontecendo negociação? Não, não significa. Pode ser uma cavada lá do empresário com a imprensa argentina, enfim. Estou apenas repassando aqui que o jogador voltou a ter o seu nome ligado ao Vasco lá na imprensa argentina. E um outro jogador que está aí na mira do Vasco é o Bryan Aguirre, do Newell's Old Boys. E aqui temos novidades, né, sobre o Bryan Aguirre, que é um jogador que atua como ponta, né? Mais uma posição que o Vasco precisa. O meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, falou com o vice-presidente do Newell's Old Boys, perguntando, né, sobre essa situação do Bryan Aguirre, se tinha chegado ali alguma conversa do Vasco, né, se o Vasco havia procurado o jogador ou o Newell's Old Boys. E o vice-presidente do Newell's Old Boys negou, né? Disse que até o momento são apenas rumores e que o Vasco não procurou até o momento o Newell's Old Boys para tratar sobre o Bryan Aguirre. Porém, informação também aqui do meu amigo Marquinhos, do canal Detetives Vasco, o Vasco sondou sim a situação do jogador, mas essa sondagem não foi feita ao Newell's Old Boys, né? O Vasco sondou ali o staff do jogador, diretamente ali com os empresários do jogador, para saber mais sobre o Bryan Aguirre, que é visto aí como uma grande promessa, né, do futebol argentino. O Vasco procurou até o momento o staff do jogador, mas ainda não avançou para conversar com o Newell's Old Boys. Vamos aguardar, tendo mais informações a gente traz aqui no canal. Bom, e uma outra informação que surgiu sobre negociação é em relação ao Oscar, meia ex-seleção brasileira, ex-Chelsea, que esteve próximo de fechar com o Flamengo, né, alguns meses atrás. E bom, a informação aqui do Central da Bola é a seguinte: que o Vasco e a 777 estão aí buscando, né, um nome de peso para o segundo semestre do Cruz Maltino, e o Vasco e a 777 teriam feito ali uma consulta pelo meio-campista Oscar, que nesse momento joga lá no Shanghai Port da China. Porém, o valor salarial do jogador espantou o clube carioca, que segue aí revirando o mercado em busca de uma grande contratação, de um grande nome para o segundo semestre. Realmente o salário do Oscar lá na China é coisa de outro mundo, né? Realmente é coisa de outro mundo. Recebe muita grana lá e aqui para o futebol brasileiro é inviável. Enfim, é isso, né? Algumas atualizações aqui sobre nomes ligados ao Vasco da Gama. Esses dias estão meio paradões, né? O Vasco ainda não voltou aos treinamentos, né, após a eliminação de domingo. Isso deve acontecer a partir de amanhã, então ainda está tudo muito parado no Vasco. Daqui a pouco as coisas começam a caminhar e teremos aí mais informações. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!